Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade hoje ao nosso curso de Lógica Matemática, certo? E hoje nós iremos falar um pouco a respeito de sentenças abertas, que nada mais é do que o uso de alguns quantificadores, ok? Então, hoje nós vamos conhecer os quantificadores universais e os existenciais e o uso dele dentro das expressões e como diferenciar um do outro e resolver problemas a respeito dessa temática, certo? Fiquem comigo e espero que vocês entendam a aula de hoje, certo? Então, bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Lógica Matemática, hoje nós iremos falar um pouco a respeito das sentenças abertas. E quando se diz respeito a sentenças abertas, na verdade a gente está falando de uma coisa chamada quantificadores dentro do raciocínio lógico, que é onde a gente entende que existam as sentenças que são abertas. Ou seja, toda sentença fechada, digamos assim, ela pode muito bem ser considerada uma proposição. Entretanto, quando eu digo que eu tenho uma sentença aberta, geralmente é quando a gente não consegue predeterminar o sujeito ou a condição daquilo que está acontecendo. Ou seja, quando em uma expressão qualquer ou em algum modelo ou modelagem matemática a gente começa a ouvir tipo, todo mundo foi ao parque, ou para todo mundo que foi convidado deve tomar um banho de piscina, ou existe um bolo que é inconfundível o seu sabor. Ou seja, são expressões que ao ler a gente percebe o uso de alguns quantificadores e são deles que nós iremos tratar na aula de hoje, certo? Então, sentenças abertas nada mais são, resumindo, aquelas que possuem uma ou mais variáveis, isso já trazendo para o modelo matemático. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples, bem tranquilo, onde ele diz o seguinte, ó, se 4x é divisível por 5, então x é divisível por 5. E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma coisa chamada condicional. Aqui nós temos uma condicional, certo? E dentro dessa condicional, o que a gente consegue observar? Primeiro, quando se trata da condicional, lembrando da tabela verdade, a gente vai lembrar da seguinte situação. Vou botar aqui uma observação para a gente não esquecer, ok? Então, quando se trabalha na condicional, a gente tem isso daqui, que uma é conectada à outra. Então, se eu tiver parte da minha proposição, ou a primeira proposição sendo falsa, mais uma verdadeira, isso vai ter valor lógico igual a verdadeiro. Se porventura as duas forem verdadeiras, o valor lógico será verdadeiro. Se porventura uma for verdadeira e a outra for falsa, aí conjectura-se que o valor lógico dessa sentença vai ser falso também. E se porventura os dois forem falsos, o valor lógico da nossa proposição será verdadeiro. Então, percebe-se claramente que dentro dessa situação, para que eu tenha um valor lógico falso, é necessário que a primeira seja verdadeira e, consequentemente, a segunda seja falsa. Aí eu vou ter o que nós chamamos de valor lógico falso. E é a única situação no qual eu vou ter este valor, beleza? Só um exemplo aqui, continuando aqui no exemplo. Se 4x é divisível por 5, então x é divisível também por 5. A condição é essa. Então, para esta situação, nós vamos atribuir valores para a nossa variável, ok? Se porventura eu disser que esse x ele vale 5, por exemplo, se o meu x ele vale 5, aí eu posso muito bem concluir que 4 que multiplica 5 vai ser igual a 20, certo? E eu estou dizendo que 20 é divisível por 5, ok? E a condição para que isso aconteça, ou seja, então,
X, quem é o X? O X é o próprio 5. Ele também será divisível por 5. Então, vamos entender aqui do que se trata. Eu estou afirmando que 4x é divisível por 5. No caso, 4 vezes 5, isso levando em consideração que o x é 5. 20. 20 é um valor que é divisível por 5? Sim. Sabemos que para ser divisível por 5, o número tem que finalizar com o algarismo 0 ou o próprio 5. Então, 20 sim é divisível por 5. Então, essa primeira parte, ou seja, eu estou dizendo que 20 é divisível por 5. E a condicional, ou seja, então, certo? Deixa eu só organizar aqui, que esse pincel aqui está muito ruim. Deixa eu continuar aqui com o vermelho, certo? Deixa eu só... Então, ó, se eu estou dizendo que 20 é divisível por 5, então eu estou afirmando que, nesse caso, 5 também é divisível por 5. Como assim, professor? Simples. Observem aqui, ó, que eu estou dizendo que 20 é divisível por 5, considerando que x é 5 e eu estou levando em consideração o 4x e o x, ok? Então, 20 é divisível por 5? Verdade. Então, 5 é também divisível por 5. Beleza, também é verdade. Logo, baseado nisso, se ambas são verdades, dentro aqui da minha tabelinha, verdade com verdade vai me dar um valor lógico igual a verdade. Ou seja, para esta situação, comprova-se que, de fato, se 4x é divisível por 5, então x é divisível por 5. Mas vamos verificar aqui um outro momento desta situação. Quer ver? Observe uma coisa. Se porventura, em vez de 5, o meu x ele valer 11, olha o que é que vai acontecer. Eu tenho 4x, que são os valores que eu estou trabalhando, 4x e x. 4 vezes 11 vai dar 44. Então, eu estou afirmando que 44 é divisível por 5. Então, se x é 11, então 11 também é divisível por 5. Baseado nessa afirmação, percebe-se que a minha primeira parte aqui, 44 é divisível por 5. Ok, 44 é divisível por 5. Se 44 é divisível por 5, beleza, isso aqui é falso. 44 não é divisível por 5. Vamos ver aqui a continuação. Então, 11 também é divisível por 5. Sabemos que isso também não é verdade. Então, falso com falso vai me dar um valor lógico. Falso com falso está aqui, ó, verdadeiro. Então, eu tenho que entender que para esta condição, a única coisa que vai me dar um valor lógico falso é quando for verdade com falso. Mas, professor, onde o senhor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar na seguinte situação, que dentro de um mesmo contexto, existem valores para x que tornam essa proposição ou estas proposições com um valor lógico verdadeiro, e vai ter valores que vão tornar essas proposições com um valor lógico falso. Por mais que só exista uma situação que a torne falsa, mas existe essa possibilidade. Logo, nesse caso, a gente diz que estamos trabalhando com sentenças abertas, que são sentenças que possuem uma ou mais variáveis, ou seja, uma ou mais situações ou futuros valores. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui à nossa aula, nós iremos falar agora a respeito dos quantificadores, que são a ferramenta que eu vou utilizar para trabalhar com estas sentenças abertas. Então, primeiramente, o primeiro quantificador que nós teremos
é esse Azinho aqui de cabeça para baixo, que vocês já devem ter visto bastante nos livros de ensino médio e alguns livros de fundamental também, mas geralmente ele aparece bastante nos livrozinhos lá do ensino médio. Então, que quantificador seria esse? Aqui é o que nós chamamos de quantificador universal. Então, esse é o nosso quantificador universal, ou seja, quando eu vou generalizar uma determinada situação. Então, esse quantificador, ele é feito a leitura dele dentro de um contexto da seguinte maneira, galera. Eu posso muito bem dizer que eu tenho um todo, eu tenho um para todo, ou eu posso também ter um qualquer que seja. Então, quando vocês observarem esse quantificador aqui, que é um quantificador universal, querendo ou não generalizando a situação, você vai ler geralmente associá-lo às seguintes palavras, como todo, para todo, qualquer que seja. Geralmente a mais utilizada na educação básica é esse para todo, dentro daquelas expressõezinhas, dentro das sentenças matemáticas. Mas qualquer uma dessas palavras deve ser associada a esse quantificador universal, ok? Então, quando se trabalha um quantificador como esse, a gente tem em mente algumas frases, como por exemplo, vamos supor que a seguinte expressão: todos os candidatos deverão levar a carteirinha de vacinação. Esse todos, certo, é uma sentença, certo, aberta, e o quantificador utilizado dentro dessa sentença é um quantificador universal. Por quê? Porque eu estou generalizando, ou seja, todos têm que levar. Não há exceções, eu não estou sendo específico, eu estou generalizando. Todos os candidatos deverão levar a carteirinha de vacinação. Um outro exemplo também, qualquer que seja o convidado irá banhar na piscina, ou seja, eu estou também fazendo uso de uma expressão que é associada ao nosso quantificador universal, ou seja, qualquer que seja o convidado, eu estou generalizando, todos os meus candidatos, qualquer que seja o meu candidato, para todo convidado irá tomar um banho de piscina, nada mais justo, bom demais da conta nesse calorzão que está fazendo, hein? E quando eu não quero generalizar, ou seja, em determinadas situações, a gente precisa ser um pouco mais específico. E quando eu preciso ser específico, ou seja, não generalizar, aí eu preciso utilizar um outro quantificador. E esse quantificador aqui é o que nós chamamos de quantificador existencial. Esse é o nosso quantificador existencial. Ou seja, esse quantificador, que é esse Ezinho aqui virado ao contrário, ele pode ser associado às seguintes expressões. Ele pode ser: existe um, ao menos um, pelo menos um, ou até mesmo algum ou alguns. Então, toda vez que eu tiver expressões como essa, eu vou associar ao meu outro quantificador, quantificador esse que é o que nós chamamos de quantificador existencial, quando eu quero ser mais específico. Ou seja, existe um bolo muito gostoso, ou ao menos um bolo deve ter açúcar, ou qualquer um outro produto, chocolate. Então, ao menos um dos alunos precisa vir de boné para a educação física, imaginemos assim. Ou seja, estes são os quantificadores que nós iremos trabalhar, que é o quantificador universal, que é esse daqui, e também tem um quantificador existencial, que é esse aqui, que são associados a essas expressõezinhas aqui, certo? Uma coisa interessante para que a gente entenda é que quando eu estou utilizando um quantificador desse, seja para generalizar ou não, eu preciso entender que
em algumas situações, em determinadas situações, eu vou precisar negar estas proposições. Exemplo. Então, tenho que lembrar de um pequeno detalhe. Só podemos negar um quantificador universal com um existencial. Ou só posso negar um quantificador existencial com um quantificador universal. Ou seja, um nega o outro, ok? Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, respondendo aqui alguns exemplos para a gente fixar melhor esse conteúdo na nossa mente, certo, galera? Aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente entender bacana essa situação, utilizando os nossos quantificadores aqui. Ou seja, eu tenho aqui o meu universal e tenho aqui o meu existencial. Aqui no exemplo que eu trouxe do universal, diz o seguinte, diz que y é igual a x mais 2 para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Ou seja, todo x que pertence ao conjunto dos números reais, eu vou encontrar um y em função deste x. Ou seja, esse x ele pode ser qualquer valor real, e quando eu substituí-lo por um valor real, por exemplo, esse x ele pode ser 2, então implica dizer que o meu y seria 2 mais 2, no caso me daria 4 como resultado. Mas esse x ele poderia ser 1 sobre 2, que implica dizer que y seria 1 sobre 2 mais 2, que o resultado da expressão seria 1 sobre 2 mais 2, é meio com 2, que daria 2,5 ou, certo, 3, nada a ver. No caso aqui, 2,5, 2,5 ou 5 sobre 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Repete o denominador. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma expressão, certo? Que é uma sentença aberta, onde diz que y ele sempre vai ser encontrado em função de x, certo? X mais 2. E ele diz, para todo x que pertence ao conjunto dos números reais. Aqui, no meu existencial, que é o ezinho aqui ao contrário, diz aqui que existe x pertencente aos reais, tal que o quadrado de x menos 5x mais 6 é igual a 0. Então, ele está afirmando para mim, certo, que existe um x que pertence aos reais. E a condição é essa, tal que o quadrado de x menos 5x mais 6 vai ser igual a 0. Nesse caso aqui, claramente, todo mundo sabe responder uma equação do segundo grau. O quadrado de x menos 5x mais 6, eu tenho que um dos valores poderia ser 2 e o outro deveria ser o 3. 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3 é 6, levando em consideração a regra da soma do produto, considerando que o valor de A aqui ele é 1. Então, dentro dessa situação, percebe-se que de fato existe. Existe x e x pertence ao conjunto dos reais, dentro dessa situação que ele condicionou o meu problema. Ou seja, aqui eu já fui mais específico. Nesse caso, existem esses 2 valores apenas, ou seja, ao menos um. Ou seja, tem 2, mas pelo menos um existe. Existe algum? Não, existe alguns no caso, porque é plural, porque são 2. Beleza, pessoal? Dando continuidade, respondendo aqui mais alguns exercícios com vocês. Certo, galera? Olha o exemplo aí, meu povo. Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é divisível por 6, então n é divisível por 6. Um valor de n que não mostra ser falsa a frase acima é. Então, nós temos aqui algumas opções, certo? É uma questão de múltipla escolha. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a trabalhar as alternativas para conseguir responder a questão. Então, bora lá. O que é que ele está dizendo? Que a soma dos dígitos de um número inteiro n é divisível por 6. Então, n é divisível por 6. Beleza, então, vamos pegar aqui esse primeiro valor. Então, n, a princípio, ele vai valer 30. Se a princípio n vale 30, eu estou afirmando que 3 mais 0 é divisível por 6, certo? Isso, então,
eu estou afirmando que 30 também é divisível por 6. Beleza. Analisando essa primeira parte do problema, como por exemplo aqui a gente pode observar que a soma dos algarismos é 3 mais 0, que vai dar 3. 3 não é divisível por 6. Se 3 não é divisível por 6, certo? Entendo que esse símbolo aqui, na verdade, eu quero que vocês entendam, eu estou falando de divisibilidade. A mesma coisa aqui, ó. Divisibilidade. Então, 3 não é divisível por 6. Então, aqui é falsa. Então, 30 é divisível por 6? Nessa daqui, no caso, essa aqui já é verdadeira. E o que foi que nós estudamos agora há pouco a respeito da nossa tabela verdade? Que se eu tenho falso com verdadeiro, isso vai me dar um valor lógico igual falso com verdadeiro, eu tenho algo que é verdadeiro, ok? Então, falso com verdadeiro, o valor lógico que ele vai me dar é um valor verdadeiro. Então, 30 não é esse valor que mostra ser falsa a frase acima. Mas vamos continuar, né? Aqui no caso, se porventura o N for 33. Se o N for 33, eu tenho no caso 3 mais 3, certo? Vou escrever o nome. Divisível por 6, certo? Então, eu digo que 33 é divisível por 6. E daí eu vou analisar se isso de fato confere e vai me dar um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, nesse caso aqui, ó, 3 com 3 é 6. E 6 é divisível por 6. Ou seja, a primeira parte da sentença ela é verdadeira. Nesse outro caso aqui, percebe-se que eu tenho 33 sendo divisível por 6. E sabemos que não é. 33 não vai ser divisível por 6. Então, nesse caso aqui, eu tenho parte da sentença falsa. A condicional é falsa. E dentro do que se trabalha a condicional, verdadeiro com falso, vai me dar uma sentença com valor lógico falso. Então, não há nem a necessidade de continuar a resolver o problema, porque a gente já percebeu que quem vai tornar essa frase acima falsa é quando N for igual a 33. Por quê? Porque a primeira parte da sentença deu verdadeira, a segunda, que é a condição, deu falsa, e verdadeiro com falso me dá um valor lógico, obviamente que falso. Então, a alternativa que vai me fazer essa frase acima ser falsa é a alternativa B, ou seja, se N valer 33. Beleza, pessoal? Vamos aqui responder mais alguns exercícios para continuar a nossa aula. Pois é, bebês. Então, observem aqui, dando continuidade à nossa aula, que não necessariamente, quando se trabalha uma questão de uma sentença aberta, quando se trabalha a questão da lógica, não necessariamente precisa envolver problemas matemáticos. Às vezes, de fato, é só o raciocínio lógico mesmo e o uso das expressões dos quantificadores, como no exemplo que eu acabei de trazer aqui agora para vocês. Olha o que diz. Qual alternativa, no caso o L foi engolido aqui, né? Qual alternativa apresenta uma sentença aberta com quantificador universal? Então, ele quer uma sentença que seja aberta e, contudo, ele quer que esteja nela sendo utilizada um quantificador universal. Então, vamos analisar as alternativas. Primeiro, na letra A, diz o seguinte: algum dos municípios da região sul tem fiscal ambiental. Então, entendam uma coisa. Quando se trabalha a questão dos quantificadores, seja universal, seja existencial, eu vou associar logo a esses nomes. Todo, para todo, qualquer que seja, universal. Existe um, ao menos um, pelo menos um, algum, alguns. Aí, no caso, eu tenho quantificadores existenciais. Então, quando ele diz algum dos municípios, já dá para perceber aqui, ó, algum.
dos municípios. Ou seja, percebe-se claramente que aqui eu tenho uma sentença aberta, entretanto, aqui eu tenho um quantificador existencial, não é um quantificador universal. Pelo menos também refere-se a um quantificador existencial. Existe dentista no posto de saúde do município de Pedreiras. Existe, ou seja, existe ou existe. No caso, aqui é aberto, entretanto, também não é um quantificador universal, e sim um quantificador existencial. Vamos aqui analisar a nossa última alternativa, que deve ser a correta, né? Qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Qualquer engenheiro de segurança do trabalho. Então, qualquer que seja, todo, para todo, são quantificadores universais. Logo, prova-se por A mais B que a sentença que é aberta, certo? E que utiliza ou está utilizando um quantificador universal é a alternativa D. Qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode sim participar da auditoria. Ok, pessoal? Vamos responder aqui mais alguns exercícios para finalizarmos a nossa aula de hoje. Então, galera, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui algumas frases, certo? No qual nós iremos negar. E como eu já tinha explicado a vocês, se eu quero negar um quantificador, se ele é universal, eu uso um existencial. Se ele é existencial, eu uso um universal. Então, quando ele diz e afirma que todo picolé é gostoso, todo, obviamente, já percebe-se que é um quantificador universal. Então, eu vou precisar utilizar um quantificador existencial. Então, ficou fácil, tranquilo. Se todo picolé é gostoso, a negação será quem? A negação é algum picolé não é gostoso. Então, a minha negação é essa. Se tinha um universal, eu vou utilizar um existencial. Aqui ele está dizendo que todo bolo tem açúcar. Novamente, quantificador universal. Para negar isso, então eu vou utilizar um existencial. Pelo menos um bolo não tem açúcar. Nenhuma mente é vazia. Nesse caso aqui, eu estou afirmando que nenhuma mente é vazia. Beleza, se nenhuma mente é vazia, o que é que eu vou colocar aqui? Alguma mente é vazia. Eu estou negando a expressão de cima, certo? Ou toda mente é vazia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando a respeito de alguns quantificadores, sentenças abertas. Espero que vocês tenham entendido. De já desejo a todos bons estudos e até a próxima.